Olá, amigas e amigos, bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo, para mais uma conversa. Nosso tema de hoje é raiva, frustração e irritabilidade. Este vídeo faz parte de uma série que é Emoções e Autoconhecimento. Nosso canal, Delfos Autoconhecimento, a gente aborda temas variados aqui relacionados com o autoconhecimento. Medicina chinesa, psicologia, astrologia, espiritualidade, são temas que a gente sempre apresenta aqui no canal com o intuito de enriquecer o autoconhecimento de vocês. Eu sou Rai Pereira, eu sou psicólogo de formação, sou acupunturista, professor na área de medicina chinesa, astrólogo também e terapeuta holístico. A gente traz para aqui um pouco da nossa experiência profissional, a nossa experiência de vida, para enriquecer os nossos conteúdos aqui. Agradeço a presença de vocês. Deixem aí o seu like. Quem não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e para compartilhar o nosso conteúdo. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos ao tema. Hoje nós vamos falar, então, sobre raiva. Quando a gente fala de raiva, né, todo mundo sabe o que é isso, porque é uma das emoções mais arrebatadoras, mais intensas que um ser humano pode experimentar. Um ser humano com raiva, ele é capaz de matar e morrer, porque ele fica realmente inflamado, fica cegado por aquelas energias intensas que estão transitando dentro do organismo e na mente Shen dele. Então, todos vocês sabem, já presenciaram certamente pessoas tomadas de fúria, de raiva, né? Mas quando a gente pensa em raiva, especialmente baseados na medicina chinesa, a gente inclui aqui também outros sentimentos e outras emoções. A frustração, por exemplo, está na mesma caixinha energética da raiva, né? Assim como a irritabilidade. A gente não encontra com pessoas raivosas e em fúria a todo momento, mas pessoas irritadiças estão à nossa volta, né? É sempre muito fácil a gente se esbarrar com pessoas irritadiças e vocês vão entender hoje, né, que energia é essa, por que, que a pessoa se torna irritadiça, raivosa, se há alguma forma de prevenir isso, né, em nós mesmos, nas crianças, etc. Então, é muito comum a gente ouvir expressões do tipo eu fiquei com raiva porque fulano fez tal coisa comigo. Eu fico irritado quando alguém se comporta de tal forma. Eu não gosto de levar desaforo para casa. Então, essas situações me tiram do sério, né? Outra coisa que eu ouço muito também, principalmente no consultório, quando a gente pede para a pessoa falar do temperamento dela, né? Quando a gente recebe um paciente para psicoterapia, na acupuntura também, quando a gente conversa sobre o temperamento daquele paciente, a gente pergunta sobre o temperamento. Então, é muito comum, acho que muitos de vocês que estão aqui já ouviram isso também, né? Não, eu sou calmo, só não pode me provocar. Certo? Eu sou tranquilo, mas se me provocar, ninguém me segura. Então, assim, não tem tranquilidade nisso, né? Não tem equilíbrio emocional quando a própria pessoa reconhece que ela sai dos eixos quando alguém provoca. Percebam aqui que é um elemento externo, uma energia externa, tirando a gente do sério. Então, tem algo dentro da gente que permite que essa influência externa, esses vetores energéticos, como eu chamo, né? Esses vetores energéticos nos afetam e tiram a gente do sério. É curioso quando a gente olha, eu gosto muito de olhar para a etimologia dos termos, né, que eu trago aqui para vocês, e o significado de raiva é loucura, é um dos significados. Lá na raiz etimológica de raiva, a gente encontra, então, loucura, né, delírio, fúria, tudo isso está dentro da energia da raiva, né? E quando a gente pensa em medicina chinesa, mais uma vez fica fácil compreender isso, né? Quando fala aqui de delírio. Por quê? Quando a energia do fígado está relacionada com a raiva, né? A raiva é a emoção básica do fígado e do elemento madeira lá na medicina chinesa, né? Quando essa energia sobe, quando essa energia se aflora, a pessoa pode ficar literalmente prejudicada na sua visão. Então, quando você ouve alguém dizendo eu fiquei cego de raiva, isso não é uma metáfora. A raiva realmente ela nos cega. Se não completamente, cega pelo menos a nossa capacidade de discernimento. Por isso que dialogar com uma pessoa que está com raiva, mesmo que você esteja calmo, não compensa, não vale a pena. É melhor você se silenciar e ficar na sua para não instigar aquele comportamento raivoso. Porque a pessoa que está com raiva, a compreensão, o discernimento, a capacidade de pensar e de enxergar as coisas com isenção está completamente modificado.
esse padrão mental, cognitivo, fica completamente alterado na pessoa que está com raiva. E quando uma pessoa com raiva encontra alguém que devolve essa raiva, né? A pessoa raivosa faz um insulto e a outra pessoa tenta se defender, o resultado é danoso. Duas pessoas discutindo, duas pessoas com raiva, isso realmente acaba em tragédia. Então, é muito importante compreender essa característica da energia do fígado, essa energia do elemento madeira, que expande as nossas características. Agora, uma coisa curiosa aqui, particularmente para os alunos e colegas de medicina chinesa que estão aqui, a nossa energia de expansão, a nossa energia de autoafirmação, lá na medicina chinesa está relacionada com o elemento madeira. Mas eu vejo, às vezes, alguns colegas confundindo isso, alguns alunos confundindo isso, né? O elemento madeira não expande só a raiva e a irritabilidade. O elemento madeira expande as nossas características de autoafirmação. Então, se você é uma pessoa amorosa, o elemento madeira também vai expandir isso. O elemento madeira vai expandir a sua serenidade, a sua capacidade de compreender, a sua capacidade de dialogar, porque tudo que diz respeito à autoafirmação é o elemento madeira que está presente, né? Consequentemente, o nosso ego também. Quando ele se exacerba, é o elemento madeira que está impulsionando esse ego para ele assumir a frente de tudo. Essa não é uma característica, digamos, psicologicamente saudável, ok? De que forma que essa energia da raiva se forma dentro da gente? Vocês já devem ter percebido que há pessoas que a gente conversa com elas por um tempinho, a maneira como elas se referem à vida, às pessoas, dá para perceber uma certa irritabilidade, dá para perceber um pavio curto, isso não é difícil de perceber, né? Na verdade, quando a gente olha para a infância, né, a gente consegue encontrar algumas respostas. Qualquer pessoa que é dada a explosões de raiva, esta pessoa é, passou por uma infância com algumas características que podem e devem ser evitadas pelos pais, ok? Quando a criança é induzida a reprimir as suas emoções, especialmente as emoções mais intensas, se ela aprende a engolir estas emoções, ela vai se lançar para a vida com grande potencial de ser uma pessoa raivosa. É possível trabalhar a irritabilidade? Sim, é possível trabalhar a irritabilidade. Até a própria raiva é possível trabalhar, ok? Por quê? Quando a gente busca conhecer a maneira como a gente funciona emocionalmente, agora, para fazer isso, pessoal, tem que ter uma certa isenção, tem que ter uma certa neutralidade. Você tem que deixar o seu ego de fora. Por quê? Todas essas emoções que estão lá na caixinha da raiva, quando a gente expressa essas emoções, o nosso ego está presente, de alguma forma. Dar a última palavra, não dar o braço a torcer, eu não gosto quando a pessoa se comporta de tal forma, eu não gosto de ser tratado dessa forma, é o nosso ego que está falando. Então, para a gente ter um mínimo de controle sobre essas emoções tensas e densas, né, como raiva, fúria, irritabilidade, frustração, nós precisamos conhecer um pouco das nossas emoções para a gente poder, então, se sobrepor a elas. Uma pessoa que está com as emoções descontroladas é como se fosse uma manada de búfalos furiosos correndo em disparada, ok? E tem um autor que usa essa metáfora aqui, né? Mas ele fala em cavalos, né? Cavalos indomados, cavalos selvagens correndo, quando na verdade você está montado num jumentinho, no inofensivo jumentinho, mas o seu ego pode fazer você se comportar como se estivesse conduzindo uma tropa de cavalos selvagens, certo? Então a gente precisa conhecer as nossas emoções. No caso da irritabilidade, particularmente, tem uma característica aqui. É, a gente vai encontrar, na maioria das pessoas irritadiças, uma característica chamada intolerância, ok? Quando alguém se comporta de determinada forma, quando alguém fala alguma coisa, isso mexe com as pessoas irritadiças e elas manifestam essa irritação, né? É curioso, mas o adulto irritadiço, ele é um correlato da criança mimada. E geralmente foi uma criança que, lá na infância, né, ela era birrenta, ela era mimada, ela queria que as coisas acontecessem sempre do jeito delas. Quando vocês veem uma criança esperneando num shopping, né, é uma candidata a um adulto irritadiço, né? A responsabilidade não é das crianças, tá? A responsabilidade aqui, 99% é dos pais que vão mimando a criança. Uma criança mimada cresce, se sobrepõe aos pais e depois os pais dizem que não entende como que a criança ficou assim, o pai é tão calmo, a mãe é tão calma, né?
Então, o adulto irritadiço, ele tem essa característica, ele tem pouca tolerância com os demais. E, lá na infância, a criança mimada, ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela, na hora que ela quer, da forma que ela quer. E o adulto irritadiço também. Podem prestar atenção, né? Se tem alguém aí que tem algum momento de irritabilidade, vai perceber isso. Você se irrita com alguma coisa que você não gosta. Você se irrita com alguma coisa que você não tem controle. Alguma coisa que acontece de uma forma que te desagrada em alguma medida e de alguma forma. Não é? Se a gente entender isso, né, quando a gente está irritado com uma situação, que o nosso ego está presente ali e que a gente, na verdade, está fazendo resistência a algo que foge do nosso controle, a algo que está acontecendo de uma forma diferente, a pessoa está fazendo de uma forma diferente daquela que eu faço, a pessoa pensa de uma forma diferente de mim, a pessoa tem comportamentos que eu não tolero. Se a gente conseguir enxergar isso, e principalmente se a gente entender que cada pessoa é diferente, não é? Vai facilitar, então, respondendo aqui a pergunta, né, vai facilitar esse controle da nossa irritabilidade. Ok? Então, não é o comportamento da outra pessoa que me deixa irritado. É algo dentro de mim que me faz ser uma pessoa intolerante, impaciente, que não gosto de determinada característica. Então, sempre que eu me esbarro na vida com aquela circunstância, eu vou me sentir irritado. Não é o mundo que tem que mudar para me agradar. Sou eu que tenho que entender que cada pessoa é diferente. Cada pessoa pensa de forma diferente, age de forma diferente, vê o mundo com outros olhos, certo? Diferentes dos meus, olhos diferentes dos meus. E isso precisa ser respeitado. As pessoas irritadiças, elas querem ser respeitadas, não querem? Quando elas tentam impor a vontade e o pensamento delas, pois bem, vamos inverter isso. Todo mundo precisa ser respeitado nas suas opiniões. Todo mundo precisa ser aceito nas suas opiniões, né? A gente tem que respeitar o outro. Você não precisa pensar como o outro, mas você tem que entender que a mesma liberdade que você tem de gostar de algo de uma determinada forma, a outra pessoa também tem. E se há alguma divergência, é importante que o respeito esteja presente de parte a parte. E a frustração? O que a gente pode dizer sobre a frustração? Na verdade, a frustração, ela tem duas polaridades interessantes, ok? Quando você encontra pessoas revoltadas com certas coisas que viveu no passado, a revolta é sempre produzida por um sentimento de frustração. Havia uma expectativa de que o mundo atendesse às nossas necessidades, de que a nossa família nos acolhesse, que a nossa mãe nos desse colo. E, em algum momento, essas expectativas foram frustradas, ok? Então, a gente tem aqui duas possibilidades trazidas pela frustração. A gente pode se fechar, se revoltar, né, e descarregar isso em cima do mundo, ou a gente pode fazer dessa frustração uma alavanca para mudar. Sempre que alguém está frustrado, isso energeticamente é bastante delicado, não é? Psicologicamente é bastante delicado, mas se a pessoa consegue entender que essa frustração é um sinalizador, que aquele ambiente, aquela situação, aquilo que a pessoa está envolvida, já deu, ok? Este, então, é um momento interessante para a pessoa se dar conta de que ela precisa mudar algo. Ao invés de se revoltar com aquilo, porque não aconteceu da forma como ela queria, porque ela recebeu ali uma resposta, porque algo aconteceu de forma diferente daquilo que ela está acostumada, então ela se frustra, né? Se ao invés de revoltar, ela tomar isso como um sinalizador, olha, eu preciso mudar. Esse trabalho aqui não está legal. Esse chefe abusivo que eu tenho aqui já deu. Eu vou procurar outro trabalho, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou aplicar um currículo porque aqui já deu. Então vejam só, o sentimento de frustração está motivando essa pessoa a buscar algo diferente. Então, esse é um aspecto positivo da frustração. É curioso que ela esteja lá na caixinha da raiva, né? Porque a frustração acumulada, ela pode sim gerar comportamentos de raiva, ok? Mas ela tem esse aspecto positivo. Falei de criança agora há pouco, inclusive na formação da criança. A frustração é algo muito interessante na formação da criança, sob certo sentido. Vejam bem, hoje nós temos muitos pais que tentam educar seus filhos de uma forma a prevenir qualquer frustração, muitos pais que querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram, muitos pais que querem dar para os filhos aquilo que o filho do vizinho tem, né? Isso é muito delicado na formação da criança, né? Quando a gente não faz o que a criança quer na hora que ela quer, aquele pai que não pode comprar uma mochila da moda lá que o coleguinha está usando e diz para a criança esperar
diz para a criança que não pode, diz para a criança que ela precisa esperar o Natal, o aniversário para ter aquele presente. Isso é muito importante na educação da criança. Por quê? Você vai fazer com que ela experimente a frustração. Uma criança que não experimenta a frustração, ela se lança para a vida é, com uma expectativa de que tenha na vida aquele ambiente protegido que ela tinha em casa pelos pais. Então, se hoje os pais dão tudo para uma criança, essa criança está sendo despreparada para a vida. Porque a vida não é a casa de papai e mamãe. A vida não oferece colo para nós enquanto adultos. Então a gente tem que ir crescendo e entendendo que o mundo não vai nos atender em tudo, que o mundo vai nos frustrar e que a gente precisa se manter, né? Mesmo quando o mundo nos frustra, ok? Por isso que fazer com que a criança, de nova, ela já experimente esse sentimento é importante para a formação da criança, né? Isso é tão importante, gente, do ponto de vista psicológico, que a frustração é um dos balizadores do caráter. A criança que teve alguma frustração saudável, né, vamos chamar assim, lá na infância, ela vai entender que aquilo que é do outro é do outro. Quando um adolescente delinquente arranca um colar do pescoço de alguém, ele não tem essa noção de que aquilo é da outra pessoa e não dela. Ok? Como identificar que a raiva sentida é reflexo da frustração? Olha, é, se você perguntar para uma pessoa por que ela está com raiva e ela te der uma explicação, ok? E ela te dá uma explicação, isto é uma das indicações que a gente tem que este sentimento não é natural. A raiva é uma emoção, ok? Lá na medicina chinesa, as emoções são viscerais, ou seja, a gente não consegue reprimir uma raiva no momento que ela está brotando. Depois eu vou ensinar para vocês o que é que a gente faz, tá? Com essa raiva. Mas a pessoa que está amargando uma frustração ao ponto de desenvolver uma raiva, se você conversar com ela, eu citei uma situação de trabalho aqui. Vamos imaginar que a pessoa está num trabalho que não a atende mais, um ambiente hostil, e ela está ali acumulando frustração, e daqui a pouco ela vai descarregar essa raiva no mundo. Ela vai devolver esta raiva para o mundo. Como é que a gente sabe que a raiva veio de uma frustração? O que eu vou colocar aqui vale para raiva, vale para irritabilidade, tá? Se a gente precisa justificar uma manifestação emocional, isto significa que esta manifestação emocional não é nem natural, nem saudável. Se você precisa justificar, gritou com alguém, e aí vira para o lado e explica por que você gritou com aquela pessoa. Isso não é uma manifestação emocional saudável, isso não foi natural. Vou dar um exemplo aqui com uma outra situação que, para a medicina chinesa, também é uma emoção, que é o susto. Não é? Você está tranquilo aqui, você leva um susto. Isso, para a medicina chinesa, tem a força energética de uma emoção. Tem como você não se assustar? Não, não tem. Tem como você, diante de uma situação extremamente ameaçadora, não sentir medo naquele momento? Não, não tem. Você vai sentir medo. Você pode trabalhar essas emoções poucos instantes depois, mas na hora que surge é visceral. Principalmente a raiva. A raiva de todas as emoções que a gente tem é a mais visceral, por isso que ela é muito perigosa. E ela é perigosa para o outro, diferente, por exemplo, de uma pessoa que está triste, que vai afundando na tristeza, que vai afundando no luto, como a gente falou lá no vídeo da tristeza que está aí no canal. Uma pessoa que vai, digamos, mergulhando na tristeza, vai fazer mal para ela. Ela vai adoecer com esta emoção prolongada, né? Os alunos que estão aqui, né? Os colegas acupunturistas que estão aqui, a galera da medicina chinesa que está aqui sabe disso, né? Qualquer emoção, eu sempre digo isso aqui nos vídeos e nas lives, né? Qualquer emoção, quando se torna muito intensa, quando é muito intensa, ou quando se estende por muito tempo, quando ela é muito duradoura, ela se transforma em causa de adoecimento. Então, no auge da raiva, a pessoa parte para o corpo a corpo. Então, uma pessoa com raiva, ela se torna perigosa porque ela pode agredir outras pessoas. Uma pessoa triste vai agredir a quem? Uma pessoa com medo, né? Ela até pode se lançar em autodefesa, né? Porque o medo tem algo ali de preservação da vida, né? Mas a pessoa com raiva ela é extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Por isso que é importante você não discutir com a pessoa que está com raiva. Sai de cena, deixa ela ganhar essa parada, ok? Porque se você entende, não, mas eu estou aqui dotado de razão, eu estou entendendo que o que ela está fazendo não tem cabimento, mas não é hora de você dizer isso para ela. Se você disser para a pessoa que está com raiva e o comportamento dela não tem cabimento, ela vai partir para cima de você. Ela não vai ouvir isso. Ela não vai processar
essa leitura crítica e até benéfica que você está fazendo, mas o momento é inoportuno. O excesso de frustração não causaria tristeza e não raiva? Ok, ótima pergunta aqui. Isso é algo que eu sempre coloco lá nos meus cursos e nas aulas, né? A questão é que a raiva, ela é uma energia que tem várias manifestações. A gente fala de raiva, mas energeticamente a irritabilidade, a frustração e a fúria têm o mesmo padrão energético. O que muda é a intensidade e as consequências quando esse padrão energético se manifesta. E a raiva ela tem uma particularidade em relação a todas as outras emoções. A raiva ela pode encobrir outras emoções. Por exemplo, falei de tristeza agora há pouco, né? Imagina uma pessoa que está lá triste, que está elaborando um luto e ela sente que precisa superar esse luto, está passando o tempo, meses, passou 1 ano, 2 anos, ela pode ficar com raiva de si, porque não consegue superar aquele luto. A pessoa pode ficar com raiva de si, porque não consegue tirar um pensamento da cabeça. Então, nesse sentido, embora a pergunta tenha sido em relação à frustração, não é a frustração que vai substituir, sim, a frustração também pode substituir, só que ela tem a mesma energia da raiva. Só muda a intensidade e as consequências. Então, a raiva é a única emoção que pode encobrir outros estados emocionais. Ok? A pessoa fica com medo, por exemplo. Eu já vi isso, inclusive, em pacientes de pânico, né? Porque quem tem o distúrbio do pânico, gente, quem tem a síndrome do pânico, não é nada razoável. Quando a pessoa está fora da crise, que ela analisa como ela se sente quando está numa crise de pânico. Não é nada razoável. Não é nada razoável. É algo assim, inconcebível. Então, a pessoa que tem, né, essa característica, que está passando aí por esse momento de ter lá um distúrbio do pânico, uma desarmonia do pânico, ela fica extremamente frustrada porque quer ir passear, quer ir num show, quer visitar um amigo, quer ir num aniversário. Não pode. Ela tem medo de se afastar muito de um ambiente familiar. Então ela pode ficar frustrada. É a mesma energia da raiva. Mas uma outra pessoa pode também não gostar dessa mesma situação e já produzir uma raiva. É que o que vai diferenciar se é raiva ou se é frustração não é só o momento em si, não é só a circunstância que está servindo de vetor energético para me atingir. É também as minhas vivências, as frustrações que eu já amarguei na vida, a educação que eu recebi, o tipo de colo que eu tive ou não tive na infância. Então, a intensidade dessa emoção vai se manifestar de forma diferente em diferentes pessoas, porque cada um tem um histórico diferente. Né? Então, fica tudo ali bem registradinho, ok? Uma frustração contida durante muito tempo pode causar o quê? Olha, pode causar muita coisa, porque ela pode, inclusive, evoluir para raiva, né? Evoluir para raiva. E normalmente a pergunta fala de uma condição emocional que é guardada por muito tempo, que se prolonga, né? Então, assim, aquela raiva que pipoca de repente, ela pode até ser, de certa forma, menor e mais intensa do que uma pessoa que está amargando frustração por muito tempo. Pode ser assim, pode causar uma explosão significativa na hora errada e com a pessoa errada, inclusive. Ok? Por isso que é importante a gente compreender as nossas emoções, deixar as nossas emoções fluírem, porque, do contrário, isso vai ser adoecedor para a gente. Ok? E pode causar danos, inclusive, em quem está próximo da gente. Né? É muito comum, eu ouço isso muito em terapia, né? De pessoas que trabalham num ambiente hostil, que estão insatisfeitas no trabalho, e isso vai refletir num comportamento hostil em casa, ok? Porque as pessoas que estão à nossa volta, né, têm amor ali, têm compreensão, então a tendência é descarregar em cima das pessoas que a gente espera que não revidem, né? Ou inconscientemente a gente sabe que aquelas pessoas não vão fazer mal para a gente. Então, um ambiente hostil no trabalho fazer com que a pessoa tenha o ambiente ruim no trabalho, né? Fazer com que isso seja despejado em casa, né? As pessoas raivosas que saem por aí, elas estão entornando, né, acúmulos de frustração e de raiva que elas sofreram ao longo da vida. Né? Tem uma imagem que vai ajudar vocês a entenderem isso. Imagina bem, tá? Você quer tomar um sorvete. Você sai da sua casa, vai lá naquela sorveteria que você adora, porque tem um sorvete específico que você gosta. Aí você, ao chegar lá, percebe que a sorveteria está fechada. Aí você vai ficar chateado, você vai voltar para casa frustrado, com raiva,
né? É claro que eu estou dando um exemplo aqui de uma coisa simplesmente, mas potencializem isso aí para vocês entenderem como que a dinâmica em si é simples. Ela é danosa, mas é simples. Então, a pessoa volta para casa frustrada porque não tomou sorvete, ela pode sentir raiva do dono da sorveteria que fechou a sorveteria, ela pode ficar com raiva porque não tomou o sorvete, ela guarda aquilo. Mais tarde, né, ela, numa situação que não tem nada a ver com o sorvete, que ela vai estourar com alguém por uma coisa, às vezes, de pouca importância, mas aquele sorvete que a pessoa não tomou, né, ela, na verdade, aquilo virou um fel dentro dela, vai derramar esse fel do sorvete que ela não tomou em cima de uma pessoa, numa circunstância absolutamente alheia àquilo que causou aquela emoção que ficou arquivada lá na pessoa. Geralmente, pessoas irritadiças, pessoas muito raivosas, pessoas de pavio curto, normalmente elas têm um histórico emocional que guarda algumas emoções que foram impedidas de fluir, né? Pode ser impedido pelos pais, a própria pessoa se reprimindo, né? Hoje a gente ainda tem, infelizmente, pais que dizem para os seus filhos: olha, se apanhar na escola, bata também. Você não pode deixar que o coleguinha te bata. Na minha época, não a minha família, graças a Deus, mas assim, eu lembro de coleguinhas que às vezes diziam: não, o meu colega me bateu, eu bati nele, porque o meu pai me diz o seguinte: olha, se eu apanhar na escola, eu tenho que bater lá, senão em casa eu tomo duas, senão eu vou apanhar duas vezes. Vou apanhar na escola e vou apanhar do meu pai. Muitas pessoas foram educadas, muitos meninos foram educados dessa forma, e meninas também, ensinando a revidar. Esses pais, quando se comportam dessa forma, estão ensinando seus filhos a serem agressivos e, principalmente, estão ensinando seus filhos a não perdoar. Ok? Sim. O auto-perdão e o perdão que a gente dispensa para as outras pessoas também são antídotos contra certas manifestações emocionais. A pessoa com raiva está reagindo ou se defendendo? Bom, se você perguntar para ela, talvez ela vá te responder que está se defendendo, mas ela está reagindo, né? Toda emoção é uma ação ou reação, né? Lá no vídeo do medo, ok? Vou deixar o link para vocês na descrição. Eu fiz um esqueminha lá mostrando como que esse estímulo externo, que é só um vetor externo que chega, ressoa com os nossos órgãos internos, e o órgão que tiver mais afim com aquela energia que está chegando, ele vai reagir e vai provocar uma emoção, né? Mas, como eu disse anteriormente, a questão do ego está presente aqui. Quando alguém se sente na razão de reagir, quando alguém entende que está coberto de razão e que deve reagir para não levar um desaforo para casa, para dar um troco, para responder, né? Ela vai justificar essa situação dizendo que está se defendendo. A pessoa me ofendeu, a pessoa me insultou, né? Ela vai fazer esta alegação, mas a emoção é uma reação, ok? Lá na astrologia, o tema de hoje está relacionado com a energia do planeta Marte, ok? Planeta Marte, que é a nossa energia vital lá na astrologia, a nossa energia vital. Em que sentido? A gente precisa da energia de Marte para sair da cama todo dia e tocar a vida. É a energia de Marte que dá isso, né? Marte, lá no conceito, lá na astrologia, ele está relacionado com o deus da guerra, com o deus grego Ares. Não é o signo Áries, é o deus Ares, que é o deus da guerra. Então é o soldado, é o guerreiro que está dentro de todos nós, e esse guerreiro reage às circunstâncias, né? Então, às vezes, quando eu dou lá os workshops de astrologia, eu ensino isso. Olha, Marte é uma energia burra. Quem pensa no zodíaco, quem pensa lá no mapa astral, é Mercúrio. Mercúrio que é inteligente, Marte é burro. Ele só reage. Ele faz aquilo que ele está sentindo que tem que fazer, depois é que ele pensa. Então, respondendo aqui, né, complementando aqui a pergunta, mesmo que a pessoa entenda que ela está se defendendo, não é? Ela está reagindo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente manifesta está dentro da gente. Se alguém me insulta e isso mexe comigo, aquilo, o conteúdo daquele insulto, eu tenho aquilo dentro de mim. Por isso que quando a gente olha lá para os ensinamentos orientais, né? Deixa eu me voltar aqui agora um pouco para a psicologia budista, né? É, o que nós temos aqui? Uma maneira de trabalhar a nossa paciência, né? Como antídoto para a raiva. A pessoa está raivosa, jogando um monte de coisa em cima de mim que não tem nada a ver comigo. Eu sei que não tem nada a ver comigo. Aí o meu ego pode reclamar. Como é que eu vou tolerar essa pessoa dizer isso de mim? Eu vou partir para cima dela. Isso é o ego que tá tentando dar o troco. Mas se eu ouço esses insultos, se eu
Se eu me conheço, se eu tenho um mínimo de autoconhecimento, eu preciso fazer uma análise. Vem cá, isso que a pessoa está dizendo tem a ver comigo? Não, não tem. Então deixa eu ser paciente com essa pessoa, porque tudo isso que ela está jogando em cima de mim, isso é dela, isso não é meu. Agora, se ressoar em você, está mexendo com as suas sombras. Autoconhecimento, gente, é a gente trabalhar as nossas sombras. É você conhecer aquele lado mais sombrio, aquele lado que você não gosta, que você não conhece, aquele lado que você tem, que todos nós temos, que nos leva a reagir, ok? De forma impensada, ou a sermos suscetíveis ao que está chegando de fora para a gente. Então, normalmente, quando duas pessoas raivosas estão brigando, são dois egos ali que estão discutindo. Então, não cabe justificar que a pessoa só está se defendendo, ok? Tem algo dentro dela que a leva a reagir. Vamos dar um exemplo aqui um pouco dramático, aqui, já que eu falei de astrologia, né? Vamos dar um exemplo aqui mais leonino, aqui, né? Mais dramático, né? Imagina bem, se a pessoa me acusa, por exemplo, de um crime, eu não cometi um crime, eu não sou um criminoso. Então, ela está enganada, não fui eu, fui outra pessoa, ok? E eu não preciso me defender, porque não fui eu, né? Agora, se eu tenho culpa no cartório, vamos dizer assim, né? Usando aqui um termo de senso comum, uma expressão de senso comum, se eu tenho culpa no cartório e a pessoa me acusa, eu vou ficar sem jeito, eu vou dar uma gaguejada. A mesma coisa é com um insulto, com uma provocação que chega até mim. Se eu respondo, eu tenho algo daquilo em mim, porque senão não ia ter eco, ok? Então, lá na psicologia budista, eles dizem, olha, se você bater num Buda, ele vai entornar amor em cima de você, porque não tem raiva dentro de um Buda, ele já alcançou a iluminação. Então ele vai ter uma resposta de paciência, de amor, de solidariedade, porque ele vai entender que aquela raiva que você está jogando em cima dele é sua. É uma maneira muito interessante da gente observar o comportamento dos outros e o nosso, ok? Porque quando alguém diz algo, quando alguém se comporta de alguma forma que mexe comigo, eu tenho algo daquilo dentro de mim, ok? Aproveitando aqui a citação de Buda, tem uma outra expressão também que ajuda a entender isso, né? Aquilo que eu não gosto em você, eu vou corrigir em mim, ok? Você eu não tenho como mudar, mas eu sei que se algo em você me incomoda, sou eu que preciso mudar. Tem algo em mim, o que não gosto em você, eu vou corrigir em mim, certo? Da mesma forma que, o mesmo Buda dizendo, né? Se você vê algo de bom em mim, não está em mim, mas está em você. Né? Outros autores falam coisas semelhantes, né? Rubem Alves, por exemplo, um autor que eu gosto muito, que já faleceu, inclusive, brasileiro, ele dizia o seguinte, olha, a beleza, você só vai achar o mundo belo, maravilhoso, se você tiver beleza dentro de você. Senão você vai jogar para cima do mundo e das pessoas as mazelas que você carrega com você. Então, prestem atenção nesse eco, não é? Para aquilo que chega até nós. Essa é uma maneira da gente, então, ter meios mais serenos de reagir àquilo que nos agride, ok? Se a gente tiver um mínimo de autoconhecimento, um mínimo de equilíbrio emocional, a gente vai saber filtrar. Pô, a pessoa está aqui dizendo impropérios, não é para mim. Eu não vou entrar na tempestade dela, certo? Eu vou tentar ficar em paz, de forma que essa paz possa contaminar, possa influenciar esta pessoa. Você é a fonte de tudo que você projeta no mundo. Então, se algo vem de fora e provoca uma ação ou reação, né, a fonte é você. Se você age ou reage, a fonte é você. Ao contrário do que eu disse anteriormente, se alguém está com raiva e me insulta, a fonte está lá. A fonte está lá emanando energia na minha direção. Insultos, impropérios, eu só vou receber isso se isso tiver eco dentro de mim. Se essa energia estiver compatível com a minha energia. Senão, vai passar batido, ok? Não é para mim. A pessoa, deixa eu ser paciente com essa pessoa, deixa eu perdoar isso que ela está dizendo, porque ela não sabe o que ela está falando, isso não é para mim, né? É alguma coisa dela. Essa pessoa não está legal, torcer para ela ficar bem, né? É uma forma interessante de você, então, se prevenir daquilo que vem de fora, sem precisar justificar, sem precisar reagir, né? Pensando em raiva especificamente, né? E falando agora mais também, particularmente para os colegas que estão aqui da medicina chinesa, né? A raiva, ela é muito curiosa. Se você reprime a raiva, você causa estagnação do do fígado. Isso aqui é um termo técnico para quem é lá da medicina chinesa, pessoal. Se você, então, reprime, você vai causar estagnação do fígado. Essa energia do fígado não vai fluir, né? E se você expressa a raiva, você vai fazer com que a energia do fígado suba para a cabeça, suba para o alto, como a gente diz. Então, de qualquer forma, a raiva, ela vai te arrebatar. Ela vai te arrebatar. Mas você pode
poucos instantes depois, não ser mais levado por este cavalo selvagem que está tentando te conduzir. Poucos instantes depois, né? Lá na medicina chinesa, uma energia controla a outra, toda energia controla e é controlada, né? Vou dizer isso de forma mais simples aqui para que os outros também entendam. Então, a energia que contém o fígado, que faz o fígado parar, que controla o fígado, é a energia do pulmão, ok? Pulmão é elemento metal, metal corta a madeira, o metal controla a madeira, né? Então, se a gente usar as características do metal, né, que lidar com as adversidades da vida, aprender com as adversidades da vida, ok? A gente vai conseguir controlar melhor essas características da madeira, ok? E para quem está num estado de irritação, de raiva, etc., né, se você respira fundo, né, uma, duas, três vezes, é uma forma de você estar melhorando ali a condição energética do seu pulmão para ele controlar, então, o seu fígado. Por isso que, no momento da raiva, se alguém revida a pessoa que está com raiva, imediatamente aquilo vai virar uma briga. Ao passo que, se você está muito, muito mordido com alguém, sabe aquela coisa? Conta até 3, conta até 10, toma uma água, se recomponha, aí você já vai ter um pouco mais de clareza para olhar para aquilo que aconteceu. Mas quando a reação é muito marciana, já que eu falei da energia de Marte aqui, né? A reação é muito marciana, nem dá para pensar. Então, se você segurar um pouquinho, não é reprimir, tá? Se você conseguir conter um pouquinho esse estímulo energético, ok? Você já vai melhorar a sua condição de discernir sobre aquilo que aconteceu, né? Porque a raiva, ela simplesmente neutraliza a sua capacidade de discernimento, sua capacidade de julgamento e até o seu pensamento fica afetado naquele momento. Então, se você respira, 2, 3 segundinhos que você respira, você já melhora a sua condição de discernimento, a sua capacidade de discernir e reagir de forma diferente, ok? E assim, a gente recebe pacientes para acupuntura que tem muitas dores no corpo, né? E muitas vezes essas dores que a gente não consegue identificar, né? É, tem muita energia do fígado estagnada e você às vezes não consegue compreender, né? Por isso que é importante que os acupunturistas, para o pessoal da medicina chinesa, aprender muito sobre emoção, não é? Aprender muito sobre emoção para entender que muitas dores são causadas por conta das tensões causadas por energia estagnada no nosso corpo, ok? Isso acontece com pessoas que têm dores que não têm explicação, faz exame, vai em vários médicos e tal, faz acupuntura, melhora um pouquinho, depois volta, né? Então, a gente precisa olhar um pouco para as questões emocionais, para a vida emocional dessa pessoa, para ver o que ela tem lá armazenado, né? Que memórias emocionais são estas que estão armazenadas, provocando dores tão terríveis no corpo, né? Fibromialgia tem muito disso, né? As dores migratórias no nosso corpo, né? Dores que se cronificam e que agudizam, muitas vezes nós temos emoções envolvidas nisso, ok? Por quê? Vai ficando guardado ali, né? E vai se manifestar em forma de doença em algum momento. Então, essa questão de você trabalhar a paciência, né, para não devolver a raiva que jogam para cima de você, é importante que você próprio tenha um pouco de autoconhecimento, você conheça a forma como você reage para você não dar o troco, ok? Pessoas que sabem que são explosivas, que têm pavio curto, que são intolerantes, é muito importante trabalhar essas características, ok? É muito importante, porque isto vai fazer com que as energias do fígado fluam de forma mais saudável aí na sua vida, né? Vocês terem uma ideia da importância dessa energia, as regulações emocionais que acontecem no nosso sistema, em grande parte, é o fígado que está envolvido, ok? Por isso que quando você se depara com uma pessoa que é muito irritadiça, muito raivosa, né, e uma pessoa que carrega frustrações, ela tende a ter outros desequilíbrios emocionais, ok? Porque ela vai se defender, como teve aí a pergunta, né? Se a pessoa está se defendendo ou se ela está atacando, alguma coisa assim, né? Então, para que você tenha reações mais serenas, ok? Para você não ser conduzido pelas suas emoções e pela sua raiva. Tem um comentário aqui, né, sobre o egoísmo, né? Achar que os outros te devem alguma coisa, né? Perfeito, exatamente, né? Aliás, uma maneira interessante da gente pensar esse mesmo tema, que é algo assim bastante altruísta, que a gente precisa aprender a desenvolver, né? Tratar as pessoas como a gente quer ser tratado, ok? Então,
se alguém disser sobre você, se você não quer que as pessoas digam algo sobre você que não seja verdadeiro, procura também não fazer isto, né? E a questão da briga dos egos aqui, né? Então, quando a gente reage, a gente se acha cheio de razão para reagir. Quando a gente reclama, né? Reclamação, então, né? É algo assim também que está relacionado com a madeira, viu? A pessoa chega e sempre tem lá um motivo para reclamar, um motivo para se queixar, também tem todo um histórico de memórias, né? Armazenada lá no histórico armazenado lá na vida emocional dessa pessoa, que vai fazer com que ela se queixe muito, né? Mas será que se eu tivesse naquele lugar, se eu tivesse por trás daquele balcão atendendo tanta gente irritada, será que eu seria mais calmo do que aquela pessoa que está ali, né? É importante a gente entender isso. Então, assim, ninguém é vítima, na verdade, ok? Ninguém é vítima. A gente precisa entender isso, ok? Nós, então, não somos vítimas. Se alguém está nos atacando aqui, nós não somos vítimas, ok? Se a pessoa está atacando, tem algo de errado com ela. E se eu estou correspondendo, se eu estou é, entrando naquela mesma vibração, aquele tema tem a ver comigo, ok? É assim que funciona. Quando a gente vê pessoas assim promovendo verdadeiros massacres, né? Se aquilo é raiva, se aquilo é maldade, se aquilo é alguma questão de caráter, né? A gente vê pessoas com manifestações aparentemente raivosas, mas que na verdade não é basicamente raiva que está ali. Por quê? Quando você vê alguém atacando, quando alguém ataca, por exemplo, uma escola, esses massacres, tudo aquilo foi meticulosamente planejado. Então, não é mais raiva. Aquilo ali já evoluiu para outros sentimentos, né? Maldade, né? Revide, revolta, né? Já é algo assim que ficou bastante encruado, porque a raiva não faz alguém agir assim. A raiva ela é muito momentânea, ela é muito curta, ok? A duração da raiva, do auge dela, é muito curta. Então, se a gente engole hoje, engole amanhã, isso vai criando um estado de coisas dentro da pessoa, dentro da gente, né? Que pode se manifestar de forma muito danosa. Mas a raiva também vai de questão da vibração? Sim, sim. É uma vibração que o estímulo externo ressoa lá com o fígado e o fígado responde, o coração interpreta aquele estímulo externo como raiva, né? Mas a maneira como a pessoa que está com raiva funciona não depende só desse estímulo energético, não. Esse estímulo, né, é como os budistas ensinam, né, é só uma alfinetada que você levou. Daí por diante, a reação é toda por sua conta. É algo que já está guardado aí, ok? Porque senão a alfinetada, você vai conseguir sobreviver a uma alfinetada se você não tiver nada para devolver para a pessoa, né? Então, sim, é uma questão energética, ok? É uma questão de vibração energética, mas quando você pega o contexto da emoção em si, a gente precisa considerar as memórias afetivas, as memórias emocionais que vão fazer com que essa pessoa reaja de uma forma ou de outra, que vão fazer com que a pessoa reaja numa determinada intensidade. Porque se não fosse assim, se não fosse algo que já está em mim, minhas memórias emocionais, meus registros afetivos, minhas frustrações, a educação que eu recebi, o que a vida me ensinou, o autoconhecimento que eu desenvolvi ou que eu não desenvolvi, né? O estímulo externo é o mesmo, é o mesmo, né? Você imagina bem, você vê uma confusão aí no trânsito, né? E uma briga de trânsito, aí uma pessoa pode ficar triste, poxa, como é que a pessoa consegue ter um comportamento desse? Ela ficou triste. O mesmo estilo pode chegar para outra pessoa mais exaltada, que tem um pavio curto, se fosse comigo eu já ia partir para a porrada. É o mesmo estímulo. E deixou uma pessoa triste, deixou a outra com raiva, e a outra pessoa, não está nem aí, não é comigo, deixa eu ficar na minha aqui, não ressoou com os órgãos internos dela e não produziu nenhuma emoção. Então, os estímulos, a gente pode até dizer que, em certa medida, eles são neutros. Quando eles chegam no nosso campo, é que eles se transformam em algo que tem relação com a gente. Então, não tem sustentação psicológica nem energética dizer que eu fiquei com raiva porque alguém me provocou. Não, não. A pessoa só deu um empurrãozinho, a raiva já estava aí dentro de você. A irritabilidade já estava aí dentro de você. Mas me bateu, por isso que eu bati de volta. Não, já tinha dentro de você uma sementezinha de comportamento agressivo. Senão você não ia revidar. Certo? Então, é sim uma vibração energética, mas que ressoa com algo que está dentro da gente. Ok? Pessoal, a gente vive num mundo caótico, vocês sabem disso. Né? Basta quem assiste noticiários aí na TV, quem está acostumado com essas notícias de jornal, né? Vocês podem ver que o mundo está um caos.
Mas não é o mundo, na verdade, são as pessoas, ok? São as pessoas. A vibração, aproveitando aqui a última pergunta, né? A vibração que todos nós emitimos forma algo que nós chamamos de psicosfera. A psicosfera do planeta é o resultado das energias que fluem dentro de cada pessoa. Então, quando você vê, por exemplo, manifestações absolutamente descabidas, tem aí uma psicosfera presente que todos nós contribuímos para elas, para essa psicosfera. Então é importante, por isso que é importante a gente sempre emanar paz, emanar gratidão, emanar amor, a gente ter um olhar mais amoroso para a vida, para as pessoas, mesmo que elas estejam com um comportamento que aparentemente nem mereça o nosso amor. E aqui eu me lembro da Madre Teresa de Calcutá, né? Ela nos ensina o seguinte: olha, as pessoas que não merecem o nosso amor são as que mais precisam dele. As pessoas que não merecem o nosso amor são as que mais precisam dele. Então, é importante que a gente desenvolva esse olhar mais amoroso, certo? Esse olhar de paciência, de serenidade para o mundo. Quanto mais pessoas tiverem esse tipo de vibração, menos densa será a psicosfera do nosso planeta, a psicosfera da sociedade que a gente vive. Né? Por que é esse caos? Porque a grande maioria das pessoas estão emanando vibrações negativas, energia negativa, energia de raiva, ok? Energia de ódio. Né? Então a gente precisa procurar não dar a nossa contribuição nesse sentido. Vamos retribuir com paz, com serenidade, com amor, ok? Dessa forma a gente está dando uma contribuição mais saudável do ponto de vista energético, né, para o nosso planeta. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Né? Lembra de deixar a sua curtida, fazer seu comentário, compartilhar esse vídeo, né? Dessa forma você vai estar ajudando o nosso canal. E a gente volta em breve com mais um vídeo, com mais uma live, trazendo aí conteúdos interessantes para vocês. Muito obrigado a todos, ok? Até a próxima.